quais são as etapas de um processo seletivo de um programador? O que eu tenho que passar para ser aprovado numa empresa e trabalhar com programação? Nesse vídeo aqui eu vou explicar as etapas aqui certinho, lembrando que eu separei em dois cenários. Um cenário é você participando com network, com aquele conhecido que te indicou para a vaga, que é esse último cenário aqui, ó, e você pode ver que tem poucas etapas, e você vai participar sem network. Lembrando que cada empresa, cada organização, ela muda o seu processo seletivo, mas basicamente segue esse roteiro aqui, segue esse script que eu vou te passar aqui, beleza? Então, já se inscreva no canal, que é assunto que você gosta. Se você não conhece esse canal, a gente fala de programação e tecnologia, coloca vídeo aqui sempre, quase todo dia, e também a gente fala de insights do mercado de trabalho, beleza? Eu não estou te cobrando nada por esse vídeo, deixa o seu like, beleza? Participando sem network. A gente participa de processos seletivos normalmente sem network. E a etapa é bem maior do que participando com network. Thales, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu já participei de várias etapas, tanto com network quanto sem network, e também conversando com os colegas de trabalho, conversando com os amigos que estão ligados à área de programação, que entraram na empresa, que já estão na empresa há um tempo, e entraram com network e entraram sem network. Basicamente segue esse padrão, e eu anotei esse padrão certinho e resolvi trazer em forma de vídeo. Beleza. Participando sem network. Qual é a primeira etapa aqui, ó? A primeira etapa é você ser achado pelo RH. É você participar de uma entrevista com o RH. Thales, como é que eu participo de uma entrevista com o RH sem network? Bom, você tem diversas maneiras aqui. Você tem que ter um LinkedIn atrativo, um LinkedIn engajado, um LinkedIn que você consiga mostrar os seus conhecimentos para os recrutadores. Lembrando que tem um vídeo só falando de LinkedIn aqui no canal, e eu não vou me alongar muito nesse ponto aqui, mas para você, basicamente, ser achado por um RH, achado por um profissional, você precisa aparecer. Não adianta você ficar só naquele seu cursinho da Udemy, ficar lá fazendo aula por aula e achando que um entrevistador vai ver você fazendo o seu curso da Udemy e vai te chamar do nada. Não, você tem que falar o que você está fazendo, você tem que se mostrar na internet ou nas plataformas de emprego, você precisa ter um currículo atualizado para, de fato, o RH conseguir te achar. O RH te achando, aí você vai fazer a entrevista, basicamente ele vai te perguntar coisas sobre comportamento, o que você gosta de fazer, quais são as tecnologias que você já trabalhou. Você vai explicar ali bem na camada superficial da sua carreira. Se você nunca trabalhou, quais experiências que você tem com programação, seja experiência com projetos de faculdade, de curso técnico, enfim. Ele vai te perguntar algumas coisas ali e principalmente ali ele vai querer te conhecer na sua vida pessoal, se você é casado, solteiro, tem filhos, se você o que você faz no seu tempo livre, basicamente isso aqui, beleza? Então você precisa ser achado, sendo achado, você precisa desenrolar bem na entrevista. Habilidades que você precisa para passar dessa etapa aqui da entrevista com o RH: saber se comunicar bem, saber expressar aquilo que de fato você fez na área de programação, aquilo que você gosta de fazer na sua vida. Tem gente que não consegue se expressar bem, e isso aqui é uma habilidade muito boa para você adquirir, para você passar na entrevista com o RH. Ser comunicativo, porque você vai trabalhar em equipe e você precisa ser comunicativo, você precisa lidar bem com as equipes que vão trabalhar junto com você, não só de programação, mas você vai trabalhar com outras equipes, que o programador é uma área suporte, ele faz o suporte de todas as áreas da empresa ali, RH, departamento pessoal, digamos assim, financeiro, tudo ali vai estar conectado com TI, você precisa ser desenrolado e desenvolto para conversar com outras pessoas de outras equipes. Então, essa entrevista aqui, ele vai ver basicamente as suas habilidades de comunicação. Passando nessa entrevista aqui, passando na entrevista com o RH, você tem outras etapas aqui. Você tem essas 1, 2, 3, 4 etapas. Mas a próxima etapa, basicamente, é uma entrevista técnica. Thales, como é que funciona essa entrevista técnica? Bom, essa entrevista técnica já é com uma outra pessoa. Lembrando que o RH não é técnico, ele vai te encaminhar com uma outra pessoa, ou ele vai participar junto ali, ou ele vai te encaminhar para outra pessoa que já está trabalhando na equipe, que sabe do dia a dia, que sabe das tecnologias que são utilizadas no projeto que você está procurando a vaga, que você está pleiteando a vaga para poder entrar. Então você vai participar de uma entrevista técnica. Nessa entrevista técnica aqui, o que você vai usar para passar? Os seus conhecimentos técnicos. Aquilo que você aprende como programação, lógica de programação, estruturas de dado, algoritmos. Você vai utilizar essas técnicas aqui
para fazer ou uma prova, ou para, quer dizer, aqui ainda você não vai fazer prova, vai ser uma entrevista técnica. Você vai conversar sobre as tecnologias que você trabalhou, você vai conversar sobre as práticas que você utilizou, ou se você não tem nenhuma experiência, as práticas que você utilizou no seu projeto pessoal, no seu projeto de curso, de graduação, enfim. Você vai fazer uma entrevista mais técnica. O cara vai te fazer uma pergunta, tipo, o que é programação orientada a objetos, o que é uma classe estática, na verdade, o que é um método estático, melhor dizendo, o que é um método estático, o que é uma herança, o que é um polimorfismo. O cara pode perguntar isso aqui na entrevista técnica. Beleza, você saiu muito bem, você conseguiu expor aquilo que você sabe na entrevista técnica e você foi para a próxima etapa. Quais são as próximas 3 etapas aqui? Calma que eu já vou te falar. Bom, passando na entrevista com RH e passando na entrevista técnica, tem mais uma entrevista que você vai ter que fazer ou um outro processo, uma outra etapa, que é o seguinte, a prova/projeto. Beleza, você passou aqui na entrevista técnica e o cara vai falar, bom, o cara acho que ele sabe sim, então vamos testar. Muita gente aqui, muitas empresas não faz isso aqui, mas muitas empresas fazem a prova e o projeto. Esse projeto aqui é baseado na tecnologia da vaga. Se você está fazendo uma vaga para C Sharp, você vai fazer uma prova e um projeto sobre C Sharp. Mesma coisa Python, JavaScript, enfim, eu acho que você já entendeu. Aí você vai fazer uma prova, você vai fazer um projeto, você vai fazer alguma coisa que teste os seus conhecimentos através disso aqui. Bom, eu particularmente não gosto muito dessa etapa porque isso aqui não prova nada. Porque os caras, eles viajam nessa parte de prova aqui, nessa parte de projeto. Por exemplo, inverta esse array aqui. Inverta esse vetor, inverta essa lista. Aí você vai usar todo o algoritmo para inverter a lista, sendo que no dia a dia, raramente tu vai inverter uma lista. Eu, pelo menos, trabalhando esses anos todos com programação, eu nunca resolvi um problema invertendo uma lista para melhorar ou para corrigir algum bug. Eu, pelo menos, nunca fiz. Se você já fez, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também tem aquela parte de... Tem várias coisas na prova que você não vai utilizar. Mas é uma forma de eles avaliarem, é assim que o jogo funciona, então você tem que estar preparado para a prova. Você precisa estudar, colocar em práticas, estar sempre programando, sempre fazendo os seus projetos e chega na hora, de repente é um projeto que você já fez e você já consegue fazer de forma mais fluida, de forma mais limpa, beleza? Sem travar muito. E tranquilo. Fez a entrevista com o RH, passou na técnica, fez a prova. Passou. Qual é a próxima etapa? Se você passar nessa parte aqui, ó, lembrando que as suas habilidades de programação, lembrando que as suas habilidades de desenvolvimento vai contar muito nessa hora aqui. Passando nessa prova, nesse projeto, você vai para uma outra entrevista técnica. Normalmente é assim. Normalmente você vai para uma outra entrevista técnica. Bom, mas eu já não fiz essa entrevista técnica aqui? Você fez, você falou que sabia, você fez a prova, provou que sabe, agora você vai na entrevista técnica para o cara comentar ou falar da sua prova, falar do seu projeto. Já participei de essa entrevista aqui, o cara fala, por que você fez assim? Por que você não fez assim? Ou, você fez assim, muito bem, mas eu pensei que dava para fazer dessa forma aqui também. E aqui vocês vão discutir sobre os métodos que você utilizou. Por quê? Porque hoje em dia, com o ChatGPT, o cara passa uma prova, passa um projeto à distância, você abre o ChatGPT, você copia e você cola. Lembrando que eu não estou incentivando você a fazer isso aqui não, gente. Você precisa, de fato, mostrar os seus conhecimentos, beleza? Mas acontece que a maioria das pessoas vai abrir o ChatGPT e vai colocar todas as respostinhas do ChatGPT aqui na prova. Aí essa entrevista técnica serve para validar essa sua prova e seu projeto. Ele vai fazer algumas perguntas e você vai mostrar como que você fez. Se você colou do ChatGPT, você está ferrado. Por quê? Porque o cara vai perceber que você copiou e colou. Com certeza ele vai perceber. O cara com mínimo de experiência em entrevistas de prova de projeto aqui, ele vai saber que você copiou e vai te reprovar na hora e você não vai prosseguir para a etapa final. E Thales, qual é a etapa final dessa parte aqui? A etapa final basicamente é a proposta. Você passou em todas as etapas, o cara vai fazer a proposta. E lá vai estar os salários, benefícios, carga horária, tudo isso aqui vai estar em forma de documento para você aceitar ou não a proposta da empresa. De repente você no meio da entrevista, fazendo os testes aqui, você quer mudar algum valor, então essa é a hora de você negociar o seu salário, negociar o seu preço, negociar a sua carga horária, enfim. Aqui a proposta fica em aberto. Essa proposta aqui você aceita ou não. Você pode fazer uma contraproposta para a empresa e a hora de você tentar aumentar um pouquinho mais o salário, fazer algumas coisas aqui, é aqui na proposta.
beleza? Porque o cara já está confiando, o cara já entendeu, o cara já sabe que você é capaz de atuar na vaga que ele está abrindo, que está aberta, então ele vai estar muito mais flexível para mudar essa proposta ou não. Ou de repente o cara fala, não, me dá o outro candidato, que de repente ele aceita a proposta que eu estou na empresa. Mas você consegue negociar aqui, tranquilo? Tá, então essa aqui foram as etapas, lembrando que o vídeo não acabou. Não acabou, ainda tem a etapa participando com o network, que são só essas duas aqui. Lembrando que essas etapas é sem network, sem network. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco etapas aqui no mínimo. Claro que tem empresas que tem mais ou empresas que de repente tem menos aqui. Beleza? Mas basicamente segue esse script, segue esse padrão. Agora, tentando falar aqui sobre... Tentando não, agora eu vou falar sobre a participação com o network. Bom, vou participar com o network aqui. Quais são as etapas? A primeira etapa que eu vou participar aqui com o network vai ser o seguinte, ó. Vai ser essa parte aqui, ó. Entrevista técnica. Cara, você vai ter um amigo que vai estar no projeto, ou alguém que vai te indicar, o cara quer fechar essa vaga rápido, o cara vai logo para entrevista técnica. O cara vai de fato conversar com você, fazer uma conversa e o cara já vai ter indicações, o cara vai ter referência sobre você porque o seu network já falou bem de você. Então você vai direto para a entrevista técnica. Thales, o que são feitas aqui nessa entrevista técnica com o network? É a mesma coisa aqui. O cara vai perguntar as tecnologias que você trabalhou, as tecnologias que você gosta de trabalhar, as tecnologias que você tem a facilidade de resolver problemas, as suas experiências com a tecnologia do projeto que você está pleiteando para entrar. Beleza? Tá, então não vou me alongar muito aqui. E agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa simplesmente é a proposta, não tem mais nada. O cara não vai te pedir uma prova, o cara não vai te pedir um projeto. Por quê? Porque ele já tem referências e você já teve um network que falou bem de você. E o cara vai acreditar nesse teu network e já vai te contratar sem fazer prova, sem fazer entrevista técnica, sem fazer... Na verdade, entrevista técnica ele fez, mas sem fazer a outra entrevista técnica comentando a prova, porque normalmente ele não vai passar uma prova para você fazer. E dependendo muito do seu network, você já entra aqui, ó, direto na proposta. O cara vai falar, o cara só vai conversar direto ali com você na entrevista técnica e de fato, depois da entrevista técnica, o cara já vai fazer a proposta no mesmo dia. Por quê? Porque você entrou com o network. Lembrando que é muito mais fácil você entrar no mercado de trabalho com o network. Por isso que eu bato nessa tecla. Faça bons network, conheça as pessoas, ajude pessoas, participe de redes onde profissionais estão lá, tipo LinkedIn, às vezes grupos de Facebook, às vezes lá fóruns, enfim. Você precisa estar participando para você fazer bons networks, que esses networks aqui te entrevista. O cara vai falar assim, poxa, aquele cara fez aquele comentário e no comentário eu vi que ele tem um conhecimento, ele tem aquela... E vou indicar ele para essa vaga. E vai falar bem de você para o chefe dele, o cara vai acreditar lá, o cara vai te fazer uma entrevista técnica e o cara vai de fato confirmar aquilo que o seu network confirmou e você vai direto para a proposta. Lembrando que é muito mais fácil você investir em bons network aqui, beleza? Dá para você entrar sem network? Dá, perfeitamente. Eu já entrei em algumas vagas de programação, já trabalhei durante anos sem network. Mas também entrei com network que era só isso aqui, ó. Só fiz a entrevista técnica e a proposta. Acabou. É muito mais fácil. Isso aqui, tem empresas que demoram basicamente ali 2, 3 meses para poder cumprir todas essas etapas aqui. É claro que na maioria das vezes é rápida. Na maioria das vezes você vai entrar lá em 1 mês, 15 dias, já termina todo o processo. Cara, isso aqui você faz em um dia e na mesma semana normalmente você já está trabalhando com a equipe. Porque é muito rápido, você só negocia ali seu dia de entrada e acabou, porque com network é muito mais fácil. Eu queria saber de vocês, eu queria saber a percepção que vocês têm também desses processos seletivos. Se você já participou, se foi exatamente assim como eu falei, ou se teve alguma coisa diferente, deixe aqui nos comentários. E esse vídeo que vai passar aqui é eu falando de que curso de programação ele só vai te adiantar aqui, ó, na prova projeto e na entrevista técnica se você souber desenrolar. Mas o curso de programação não te garante essa entrada aqui de mercado de trabalho. Só o curso de programação. E esse vídeo está aqui.